Olá, pessoal! Hoje daremos início a mais um episódio do Gostei, a nossa revista eletrônica da área da estética. Estou aqui com a doutora Fernanda, minha apresentadora. Fala aí, doutora Fernanda, o que você tem para dizer para esse povo? Antes da gente começar o nosso episódio, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, nós precisamos aí, eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, tá? Esse episódio, essa revista eletrônica não é só para certos profissionais que estão começando, mas também para os nossos pacientes. E o tema de hoje está bombando no mercado, que é a harmonização glútea. Para falar desse tema, nós não podemos deixar, nós não podíamos deixar de convidar pessoas que são referências no assunto. E hoje com a gente está aqui a doutora Juliana Boaventura e a doutora Eclane Maciel. Tudo bem? Com muito prazer, eu aceitei o convite de vir falar com vocês sobre esse tema incrível. A harmonização de glúteo, ela entrega muitos resultados para todas as pessoas. Homens e mulheres podem fazer a harmonização de glúteos. E aqui vamos falar bastante sobre as dúvidas de vocês, tanto para clientes que querem fazer esse procedimento, quanto algumas dicas bem legais para os profissionais que querem entrar nessa área tão linda. Oi, gente. Obrigada aí pelo convite de novo. Obrigada, doutora Juliana. Prazer estar aqui com vocês, conversando com todos vocês, aí, com essas mulheres, referências e mulheres que estão atuando na estética. E hoje vai ser um papo bem legal sobre a harmonização glútea. Para a gente falar sobre a harmonização glútea, nós precisamos falar aí do mercado, que traz. A gente sabe que o bumbum brasileiro, das mulheres brasileiras, é invejável, Todo mundo quer ter aquele bumbum redondinho, empinadinho. E é um procedimento que está em alta hoje, Nós temos referências aí que falam que fazem harmonização glútea, como Débora Seco, Sabrina Sato, e isso, querendo ou não, atrai a curiosidade de todo o público. E aí eu quero saber de vocês, que já estão na estética há mais tempo, como que foi o começo desse procedimento na estética, E vocês veem promissor na harmonização glútea para a estética. Primeira situação começou com a insatisfação das clientes com o aspecto do bumbum. Então, a aparência do bumbum de casca de laranja incomoda bastante até hoje muitas mulheres. Então, nós começamos a fazer tratamentos para celulites e estrias. Esses foram os primeiros passos. Logo em seguida, nós percebemos que podíamos tratar a pele para deixar ela mais firme. Então, entrou no mercado com muita força o bioestimulador de colágeno. Porém, o bioestimulador de colágeno começou a ter resultados incríveis e as pessoas pensavam assim: o que mais a gente pode fazer? Então, hoje nós temos ainda uma outra opção para melhorar mais ainda, para deixar o bumbum da brasileira muito bonito, que são os volumizadores, que seriam os ácidos hialurônicos. Então, juntando todos os tratamentos, é que nós fazemos a chamada harmonização de glúteos. Bom, a harmonização começa, eu acho, Lu? Começa realmente com essa necessidade. E é engraçado como até a gente vem falando muito sobre isso, mas sempre alguém pergunta qual o protocolo, o que a gente faz, o quanto é. A gente tem que colocar na cabeça que essa harmonização é um conjunto de procedimentos. E aí a gente trata o que for necessário: gordura, flacidez, volumizadores, a questão da celulite, enfim. Todo um conjunto de técnicas de harmonização glútea para que esse glúteo fique mais harmônico dentro do possível e dentro das características biológicas dessa paciente também. Inclusive, eu recebo muito essa pergunta no Instagram todas as vezes que nós postamos um glúteo. É incrível como começamos a receber mensagens: qual o valor? Qual o valor para ficar assim? Então, não tem como nenhum profissional da estética passar informação de valores via mensagens de Instagram ou mensagem de WhatsApp. Então, entendam, tanto você profissional que está começando agora, quanto você cliente, que você precisa vir à clínica e o profissional precisa avaliar, vendo visualmente o que ele pode fazer para melhorar esse bumbum. E também pegando, a gente precisa também avaliar a flacidez. E essa flacidez a gente tem que fazer
o toque, para a gente identificar ali a necessidade dos tratamentos. Também tem o tratamento de manchas em bumbum, também que é muito comum, né? Infelizmente, devido ao uso de muitas calças com tecidos que são mais resistentes, mais durinhos, como o tecido jeans, algumas mulheres têm a predisposição para ter foliculites. E as foliculites mancham a área glúteos. Também são um tratamento muito procurado lá na clínica, que nós conseguimos melhorar incrivelmente o bumbum. A doutora Juliana falou muito bem, né, sobre o início, né, da harmonização mais ou menos, né, do tratamento para a área do glúteo. Falou sobre a questão de celulite, né, estria, tudo. Agora, com os novos avanços dessa técnica, desse novo procedimento, que querendo ou não é novo, quais são as técnicas mais utilizadas com associação de produtos ou não que as doutoras trabalham hoje em dia na potência clínica de vocês? Hoje eu trabalho muito com a introdução de bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico na mesma sessão, para a gente já entregar para a cliente um resultado de firmeza e volumização. Porém, lembrando que o bioestimulador, o efeito dele é acumulativo. Então, em 3 a 6 meses que a gente vê uma melhora mais significativa do glúteo. Porém, o resultado imediato de algumas técnicas, como de descolamento de celulites, a gente já entrega um aspecto mais lisinho desse bumbum. E com a associação do ácido hialurônico, a gente já melhora algumas depressões desse glúteo. Sem falar dos injetáveis, temos também tecnologias que nos ajudam muito no tratamento da harmonização de glúteos. Então, assim, a gente pode associar com aparelhos, que eu gosto muito para clareamento, por exemplo, que é aquele laser Lavian. A gente tem ultraforme que a gente consegue também fazer alguns liftings de bumbum. Então, é incrível a harmonização, que a gente tem muitas possibilidades. E essas várias possibilidades, com certeza, vai se encaixar no bolso da sua cliente para que ela possa fazer o tratamento e melhorar a área glútea que ela ali no momento está insatisfeita. Com certeza o que mais entra hoje em consultório é a questão da flacidez do hip dips, que é aquela depressão que a gente tem aqui na lateral do bumbum. É quase que a maior das queixas aí é a questão do hip dips junto com a celulite. E é quase tudo, né? Infelizmente, é muita coisa. É difícil dizer quais os mais procurados. Eu diria que seria celulite, flacidez, só que às vezes o paciente confunde flacidez com outra situação. Ou também a volumização. Aí acaba que a gente atende tudo isso junto com tecnologia, junto com injetáveis, para trazer essa harmonização melhor aí do bumbum. A gente falou de tecnologias e a gente sempre fala em tratamento de celulite e flacidez. Ele sempre fala sobre flacidez tissular, mas nós temos que entender que em relação a glúteo, a gente também precisa tratar a flacidez muscular, né? Porque não adianta nós tratarmos pele sem tratar músculos. Então, eu queria saber mais de vocês sobre isso. É muito importante a cliente que vai querer dar essa tonificação na região glútea entender que ela precisa aderir a uma rotina de atividades físicas e principalmente membros inferiores. Porque sem a hipertrofia muscular, a gente não consegue uma firmeza de tecido dérmico ali e nem subcutâneo. Eu entendo que fazer a hipertrofia muscular, além de você ter a opção ali de fazer exercício físico, acompanhado às vezes com personal, ou às vezes você ter uma rotina mesmo de treinamento, você também tem tecnologias que vão permitir contrações musculares repetidas nessa mesma área, através de placas de contração e também aquelas mini placas de contração que são as correntes pulsas. Só que você tem que entender que esse treinamento muscular, ele vai ser para sempre. Então, ele não pode ser feito por 2 meses e ser abandonado. Teria que ser feito ali para sempre pela pessoa que quer ter o bumbum. Vocês podem até comparar isso com as celebridades famosas, que elas são referências de bumbuns incríveis. Elas estão sempre treinando, tá? Então, hoje na estética, nós temos também os injetáveis intramuscular,
que nós conseguimos entregar aminoácidos diretamente no tecido muscular. E ali a gente consegue promover hipertrofias e entregamos resultados perfeitos. Por quê? Lembra que, por mais que o bumbum seja incrível, até o tecido muscular vai também sofrer o processo de envelhecimento. E ele vai também sofrer lesões de fibras musculares, que ao longo dos anos a gente vai ter ali também a queda. É a realidade nua e crua. Sim. A gente trabalha melhorando, A gravidade não ajuda. mas não existe milagre, né? Você não tem um único procedimento que vá melhorar esse problema. E não tem também um procedimento sem os hábitos desse paciente para que a gente consiga manter esse protocolo. E aí quem está assistindo vai falar assim, não, mas aí se eu tiver que treinar, para que eu vou fazer? Porque os resultados são muito melhores juntos, os resultados são muito mais rápidos juntos. E quem não pode treinar de jeito nenhum, eu faço elas se comprometerem, você não faz 60 agachamentos no dia, você divide 10. Faz 10, pelo menos agachamento, para ver se ajuda um pouquinho, sabe? Nesse processo aí da hipertrofia muscular. Sim, eu falo assim, eu não gosto de citar nomes, mas as celebridades que a gente tem, todos os dias na mídia, agora no carnaval, né? A gente teve lá grandes exemplos que, se elas pararem de treinar, gente, se elas pararem de treinar um mês, 30 dias, o bumbum delas fica flácido. Não tem como. Então, você tem que entender que você precisa treinar sempre ou estar dentro da nossa clínica fazendo os tratamentos de contração muscular. Que essa é uma possibilidade muito interessante para algumas pessoas. Porque a gente entende que tem pessoas que não se sentem bem dentro de um ambiente de uma academia. Então, não adianta também forçar, porque aquilo ali também vai sair daquela parte agradável, né, de fazer, com a parte desagradável, isso é ruim também. Mas entenda que você precisa trabalhar a camada muscular, precisamos trabalhar ali a camada de derme, e para a gente conseguir um volume, a camada do subcutâneo. Não tem outra saída. Então, é um tratamento longo e com várias etapas. Aqui todas falaram bastante, né, da questão dos resultados. Como as doutoras lidam com a expectativa desse paciente em argumentação útil? O que os pacientes esperam quando chegam no consultório de vocês? Que entra e quer sair daquele mundo do Instagram. O paciente espera um milagre. Isso é verdade. Mas, infelizmente, a gente tem que mostrar a realidade do que é possível, ou, felizmente, né, do que é possível e do que é alcançável. Tem essa questão do biotipo da pessoa. Não tem jeito. Vai alcançar alguns resultados com aquele biotipo. Aí tem que lidar com a realidade e o que se pode trabalhar nesse paciente. Sim, lembrar também que tem clientes que estão passando por algumas etapas da vida que elas sofrem alterações hormonais. Então, é muito comum clientes chegarem lá para mim com 45, 48 anos e elas falam assim, doutora, eu quero ter o meu bumbum igual eu tinha 25 anos. Aí eu falo assim, então, mas infelizmente agora você está iniciando o período da menopausa. Então agora você já está tendo um decaimento dos seus hormônios que te davam mais disposição. Aí ela fala, nossa, realmente eu tinha mais disposição para treinar, hoje em dia eu quero ficar só em casa, quietinha. Então, nós também temos que entender que o nosso corpo tem limitações. Então, procurar o tratamento estético e querer o milagre, infelizmente a gente não vai conseguir entregar. Mas o profissional ele é muito responsável também em conscientizar esse cliente, no sentido de alertar para ele qual seria o resultado esperado, tá? Porque o que a gente sabe na realidade é que nós, na estética, nós entregamos em torno de 70% a 75% da expectativa que ele veio pra gente aqui no tratamento estético. E bumbum, eu falo que o cliente precisa ter uma persistência muito grande, ele tem que querer ter esse bumbum lindo, porque o nosso papel de injetora
trabalhar com produtos incríveis, né? Sempre lembrar que nós temos a obrigação de trabalhar com produtos que têm registro na Anvisa, produtos que são aceitáveis para o organismo. Então, a gente tem que entregar resultado para ele, mas conscientizar que em uma sessão e com pouco produto, eu não entrego aquele bumbum instagramático que ela quer. Essa é a questão do bumbum do Instagram, né? Teve uma polêmica no carnaval, que foi o caso da Paola Oliveira, mas serve pra gente, para conscientizar as pessoas de que Instagram não é tudo lindo e maravilhoso como tá lá, né? Na vida real, a gente tem sim celulite, flacidez, e mesmo fazendo procedimento estético, como a doutora Juliana falou, a gente cobra o mínimo de ter por mesmo, se não seguir a regra. Vocês falaram sobre a harmonização de glúteo masculino. E aí, os homens estão correndo nesse mercado também para fazer a harmonização glúteo? Bastante. Eles têm uma vantagem, né? Porque muscularmente eles estão melhores do que O nós. celulite também tem. Muscular, tudo é melhor. Mas a gente tem tido uma procura maior do público masculino. E, claro, eu diria que o público masculino é o público que a gente trata com uma menor dificuldade no sentido, né, de tecido celulítico e todas essas questões hormonais. Então, o homem, ele traz aí para a gente possibilidade de uma harmonização muito bonita. Isso fica bem mais tranquilo. Sim, eu também tenho um público masculino que me procura bastante com essa queixa. E outra coisa que a gente tem que ressaltar, o formato do bumbum masculino é diferente do formato feminino. Então, vocês podem lembrar que o feminino, ele tem mais, as mulheres procuram mais o formato violão. Enquanto que o masculino, a gente vai querer mais projeção. Então, a lateral do corpo, né, que os clientes chamam muito ali de área trocantérica, ela, no masculino, a gente não precisa preocupar em inflar tanto e deixar aquele formato muito redondinho. A não ser nos casos que o cliente queira ter um corpo mais feminino. Mas, no geral, nós vamos fazer mais a empinada do bumbum masculino e a projeção. Então, o público masculino, eu adoro trabalhar. Como você disse, ele tem uma camada muscular mais resistente. Eles precisam de pouco esforço para manter uma firmeza na camada muscular. E, nossa, e sem falar que o público masculino, eles não ficam se apegando a pequenos detalhes. O público feminino, às vezes, fica mais insatisfeita, mesmo que você entregue para ela 99% do resultado, ela ainda vai ter algo do queixo ali, que nunca vai ficar satisfeita. Em qual camada, os doutores falaram bastante sobre projeção, volumização, em qual camada, agora para uma parte mais técnica, qual a camada, geralmente, que a gente pode colocar o preenchedor, qual coloca o estimulador e qual quantidade, ou depende muito de cada caso? Vai depender muito de cada caso, tá? Mas se a paciente quer volume, você vai ter que explicar para ela que você precisa de quantidades bem altas de produtos, tanto de bioestimulador quanto de volumizadores. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente que eu gosto de dividir bumbum P, M e G, e o GG. O bumbum P, se ele quer passar para um bumbum G, a gente vai precisar ali em torno de 100 ml no mínimo de produto para a gente conseguir um pouco de volume. Eu nem falo que vai ser um volume gigantesco. 100 ml de bioestimulador, Juntando os dois ali nessa primeira sessão, 100 ml. Então, você vai ter que pensar que quando você trabalha ali quantidades pequenas de bioestimulador, né, eu sempre falo assim, 20 ml de bioestimulador, a cliente querer colocar 10 seringas, já seria um bumbum G para eu fazer apenas uma recalchutada, isso mesmo, uma empinadinha naquele bumbum que quer ir para uma viagem para a região litorânea e por aí vai. Mas, olha, se você quer volume, você vai ter sempre que trabalhar a ideia que você precisa de muito produto, porque não conseguimos volumização com quantidades pequenas de seringas. Qual camada que a gente coloca? O bioestimulador
bioestimuladora na camada da derme, que é uma camada que a gente significa ela ali abaixo da epiderme, que seria superficial. O preenchidor, você vai ter duas opções de aplicação dele. Porque hoje nós temos no mercado preenchedores mais coesos, mais fluidos. Então, você pode colocar ele ali já na derme mais profunda. E preenchedores mais resistentes para promover lifting desse tecido todo, você vai colocar ali na região de tecido adiposo, que seria no subcutâneo, mais médio para profundo. Então, o profissional precisa diferenciar reticulações dos preenchedores para poder colocar ele na camada certa. Nunca colocar ácido hialurônico na camada muscular, porque você vai perder total projeção e total expansão desse tecido. Então, é sempre lembrar qual é o meu objetivo. Deixar o bumbum com aspecto mais liso, eu deixo o ácido hialurônico e o bioestimulador na camada mais superficial. Quero projetar com bastante volume, vou colocar um produto mais resistente na camada subcutânea, porque ali ele vai ficar adaptado e não vai ficar com aspecto de ondulações na região externa desse glúteo. Você que responder? Ótimo. Mas eu vou te perguntar uma coisa, doutora Elaine. Aquele cliente que quer pagar um bioestimulador, 2 ml de preenchedor E quer sair com e quer ter um bumbum cheio. Tem que demitir ele. Ele vai. Não adianta. Não vale a pena vender pouco produto para você pensar naquela ideia assim, eu vou pegar o dinheiro desse cliente. Gente, não adianta. Hoje eu trabalho com a ideia assim de que bumbum pequenininho, talvez aquele bumbum que a gente quer melhorar apenas ali uma casquinha de laranja, a cliente está assim um pouquinho satisfeita. E ela também é pequenininha, aquela cliente que veste 34 ali, a gente trabalha uma quantidade até menor, que seria, eu brinco assim, de 20 ml de PLLA. Só que eu preciso de pelo menos 10 seringas, que cada uma tendo 2 ml, ou seja, 20 ml de ácido hialurônico. Esse é o protocolo mínimo do bumbum P. Mínimo do bumbum P. Então, quando você vai para o bumbum M, você precisa de 40 a 60 ml de ácido polilático, que hoje ele, para mim, é o melhor produto para expansão da derme, é o PLLA. A hidroxiapatita não entrega tanto resultado em glúteo, infelizmente, mas a gente hoje, se você for pensar no custo-benefício, você precisa eu brinco assim que você precisaria ali de 6 caixas, 6 seringas de hidroxiapatita para você fazer um começo. Então, você tem um custo-benefício melhor com ácido polilático. E você tem que pensar, meu Deus, se a cliente quer trabalhar somente a área lateral, né? Então, se ela quer trabalhar a área lateral, 5 seringas, ou seja, 10 ml no mínimo de cada lado, é que você consegue deixar um pouquinho o formato mais arredondado. Porque se você trabalhar com 2 seringas, igual você comentou, Fernanda, impossível, não tampa nem o buraquinho de celulite. Não, mas entra, tá? Pedido. Entra. É raro, mas Cada vez acontece que eu sempre. pago 2 ml, vai fazendo construção. Construção. Doutora Elaine, eu queria te fazer uma perguntinha. Claro que com sua vasta experiência, já atendeu vários glúteos, inclusive teve um workshop maravilhoso para ter mexendo aqui da minha professora. Teve um workshop muito bom dela. Então, vai todo mundo assistir, que eu acho que vocês vai estar liberado, mas eu estou mandando todo mundo lá assistir. Quais são os riscos e as complicações associadas nesse procedimento? Bom, o bumbum é um procedimento relativamente tranquilo, mas eu costumo dizer, a gente não fica tranquilo nunca. Porém, é uma região tranquila de ser tratada. Região que tem pouca intercorrência, desde que saibamos qual o produto que nós estamos utilizando. Primeira coisa, minha gente, usem produtos que são para uso injetável. Produtos que são confiáveis, produtos que estão feitos para aquela finalidade. E, claro, sempre vai haver o risco de infecção, então usar toda aquele cuidado que a gente precisa ter, de limpeza e todas as questões de biossegurança, para minimizar o risco de infecção. Tendo o cuidado de minimizar a infecção, usar o produto adequado, você tem que ser muito ninja para fazer uma intercorrência do bumbum, porque a vascularização do bumbum
é em região mais central, e aí você não chega nessas regiões com esses tratamentos, e também em regiões mais profundas. Então, é relativamente uma região tranquila. Claro, para você que sabe diferenciar plano, você tem que saber o básico. Né? O básico bem feito, você consegue fazer tranquilamente. E também uma dica, trabalhar sempre com cânulas. Né? Trabalhar com cânulas já vai te ajudar a diminuir muito ali as intercorrências. Correr da zona de perigo. Então, se você sabe que tem uma delimitação de uma zona de risco, para que você vai lá nesse lugar? Eu acredito assim, ó, que se você tem um conhecimento básico anatômico, se você tem um conhecimento dos produtos, gente, não tem erro. Né? Eu acredito que o profissional da estética que vai entrar nesse mercado da harmonização de glúteos, ele é um mercado promissor, que ele veio, não é modinha, ele veio para ficar. Então, se dediquem, estudem, façam treinamentos para você ser o melhor possível. Eu tenho que perguntar o seguinte, que é outra pergunta que o nosso paciente faz muito. Quanto tempo que dura a harmonização glútea? Ele tem que ir lá e fazer o seu retorno, sua manutenção. Depende do que ele fez. Tudo na estética Tudo depende, né? E depende também de toda a questão fisiológica dele. Então é difícil prometer uma data, um tempo, né, de duração desse protocolo, porque vai depender muito do que ele fez, do tipo de preenchedor que a gente usou, do tipo de bioestimulador que a gente usou, de quantas sessões foram feitas. Depende. Eu gosto de falar para o cliente que a harmonização de bumbum é uma manutenção eterna, tá? Então, você está fazendo ali a manutenção com bioestimuladores, manutenções com intradermoterapia. Agora, não ficar mais que 6 meses sem voltar no consultório, porque de 6 em 6 meses vai lá dar uma manutenção, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeita com o seu bumbum por muitos, muitos anos. Agora, uma pergunta, não sei se é uma pergunta polêmica, mas sou um pouco leiga nessa questão de harmonização glútea. A doutora Juliana falou de usar cânula. Tem gente que faz sem cânula? Tem gente que faz com agulha a aplicação, as técnicas de subcisão, e isso é muito complicado porque lembra, gente, que todas as vezes que a gente promove muita agressão no tecido, vocês têm um risco ali de hiperpigmentações pós-inflamatórias. Então, já chegaram no meu consultório várias clientes que foram fazer harmonizações de glúteos com profissionais que ficavam com o bumbum, com as manchas no bumbum, né? E aí, eu sempre perguntei, e coincidentemente, esse profissional faz ali todo aquele descolamento da celulite com a agulha. Gente, e a agulha 18G. Então, é uma agressão tecidual muito grande. E lembrem que nossas clientes, eu falo assim que aqui em Goiânia é muito comum as pessoas fazerem a exposição para fazer aqueles bronzeamentos artificiais. E a exposição ao bronzeamento vão provocar ali manchas que vão ficar nessa pele por muitos anos, tá? Então, lembra que a técnica utilizada com produtos e com materiais adequados, a gente vai ter menos intercorrência, vai ser muito mais legal para o pós, para essa cliente. E a gente chega a uma pergunta polêmica, uma questão polêmica na harmonização glútea. Porque o que a gente vê muito em Instagram, eu vou voltar para o Instagram, é aquele bumbum P, aí faz pá no vídeo, vem um bumbum parecendo um bumbum de cirurgia tripla lá do médico, que eles injetam gordura. E a gente sabe que aquilo, né, na estética, ou aquela pessoa tem o dinheiro do mundo para pagar 1 milhão de bioestimuladores e preenchedores, ou o profissional está usando o famoso PMMA. E aí? E agora? O que é o PMMA, para quem ainda não sabe? Os riscos, eu queria que vocês explanassem. Contra, a favor, pode falar. Que não interessa não, pode falar. Eu sou contra. Se vocês pegarem as indicações da utilização do metacril, do polimetilmetacrilato, vocês vão ver que a indicação dele seria a utilização
de pouco material para reestruturações, principalmente faciais, em pacientes que têm a imunodeficiência adquirida, por exemplo, com o vírus da HIV. Então, seria para reestruturar uma região de malária desse paciente que está bem magrinho, que ele tem um aspecto físico mais cadavérico. Mas a utilização desse produto em grandes quantidades que a gente vê aqui, principalmente na nossa cidade, em Goiânia, nós encontramos profissionais que estão injetando 150 seringas, 150 ml a 200 ml por sessão. Então, vocês vão acreditar que isso não é normal. Por quê? A chance desse produto causar intercorrências vasculares e intercorrências como obstruções ali diárias de vasos sanguíneos e atrapalhar a movimentação muscular é muito grande. Então, eu acredito, mesmo que eles falem para você assim, olha, eu vou colocar numa área que não é de risco, porém existem estudos histológicos onde mostram que o PMMA, ele também faz migração. Então, mesmo ele dentro da camada muscular, o paciente vai ter migração do tecido. E aí, Fernanda, incrivelmente, tem profissionais que falam assim para a cliente que ela jamais vai precisar fazer atividade física. Uai, gente. Como assim? Como assim que nunca mais vai fazer atividade física? Né, desse produto migrar. Eu acho Se essa cliente, Acho que no primeiro agachamento, na primeira série, já se ela não fizer, gente, a cliente vai ficar, infelizmente, com aquele bumbum caído. E fica com um formato horrível. Olha só, eu dou aula de intercorrências aqui em Goiânia. E você não tem noção da quantidade de intercorrências que médicos mandam para mim, que eles encontram em hospitais, nas emergências aqui em Goiânia. Tá? Então fiquem atentos. Não caiam nessa famosa história do milagre do bumbum que não existe. Tem um preço até da harmonização de glúteo definitiva que eles falam que não existe nada definitivo, nem a nossa vida é definitiva, imagina um procedimento. Eles falam, eles vendem por um preço que vai ficar interessante para o cliente, promete uma longevidade e, infelizmente, o cliente, se ele tem uma intercorrência vascular ou até mesmo inflamação muscular, esse cliente vai ter que fazer uma remoção desse tecido cirurgicamente. E vocês acham várias imagens trágicas na internet. Basta só dar 2 cliques lá com a palavra PMMA que vocês vão encontrar. Então, eu acredito, assim, que trabalhar com esses volumes grandes, né, fazendo esses implantes dessa molécula de acrílico, não é interessante para ninguém. verdade. E mais preocupante ainda é profissional que não é habilitado para isso, que não tem permissão do seu conselho, está trabalhando com um produto que ele não pode, não dizendo para o seu paciente, cliente, o que é esse produto, não. Então, o paciente faz o produto achando que é acelulosa e não é, é PMMA, então, 2 vezes enganado. O profissional que não é habilitado e um produto que ele não aceitou fazer. Isso eu acho ainda muito preocupante, a quantidade de profissionais que não têm permissão para trabalhar com esse ácido e trabalham. De vez em quando eu escuto um negocinho, mas você poxa, mas é tão mais baratinho, né? Por isso que eu trabalho. Não, a gente não tem habilitação para trabalhar com esse produto. Fora, tudo bem, né? Que eu concordo com a doutora Juliana, não acho que qualquer produto permanente um dia vai dar reação. Porque agora estamos vendo que a nova geração de PMMA Não é a mesma. seria Tá? mais, É enganação. seria menos preocupante. Não, nós não vamos saber. Isso daí daqui 5 anos para ver qual vai ser o resultado do uso desse PMMA aí, se vai ou se não vai. Tudo que é permanente no organismo pode reagir sim. Gente, nem a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que os profissionais médicos utilizem esse produto. É tão grave a situação que a própria sociedade já tem um artigo que fala não usem, porque a remoção é cirúrgica, a remoção é necessária fazer retirada de partes do tecido. Então, imagina, vou tirar parte do músculo do glúteo. Posso ter que tirar, às vezes, um pedaço de uma artéria, um pedaço de uma veia. E isso vai faltar no corpo, né? Então, vamos entender que essa promessa de uma volumização tão instantânea e duradoura, eu já sou a favor de indicar a minha cliente
para fazer um implante de silicone, uma prótese. Sim. É mais legal. Tenho minha cliente, ela quer aquele volume bem grandão, bem significativo. Eu já falo para ela, então, vá no cirurgião plástico, faça a inserção da prótese de silicone. Essa sim também tem suas contraindicações, porém esse produto vai estar encapsulado dentro de uma película, que ela seria mais segura, um resultado mais duradouro. E ali, a partir daquele momento que você coloca essa prótese, você vai ter esse volume tão grande igual a paciente queria. E a gente sabe que o PMMA, ele não aceita nada, né? Quando chega o paciente que tem PMMA, sabendo ou não, porque foi enganado no profissional ou porque fez mesmo. E ele quer fazer uma outra coisa, ele quer colocar um estimulador, quer fazer... Tem gente fazendo fios agora, e aí a gente fica nessa preocupação de faz ou não faz, tendo PMMA ali, é muito perigoso, né? Eu precisamos de mais para confirmar a localização. E aí, a depender da localização, se for pouco, se for uma região que a gente consegue trabalhar mais ao redor, eu faço. Mas como ainda não. Sim, seria uma cama muito mais seguro. Mesmo porque também você tem que lembrar que eles injetam a molécula do PMA na camada muscular, né? Se ele não migrou ali para a camada do subcutâneo, você trabalhando na derme com esses bioestimuladores, você estaria ali numa zona de menos risco. Porém, nossa, do fundo do meu coração, o que eu espero é que as pessoas parem de enganar os clientes, Fernanda, porque muitas das minhas clientes chegam lá na clínica, elas falam, eu fui enganada, porque o doutor me falou que esse produto era zero riscos. Mas é mentira, risco tem sim, é uma molécula de acrílico, eu falo, né? Uma bolinha de acrílico que ela vai estar solta, um plástico ali solta nesse tecido, que se a paciente tiver uma baixa de uma imunidade, que olha, agora a gente está de novo preocupado com uma situação viral na nossa cidade, que é a dengue. Então, a paciente com PMMA, ela pega uma infecção viral como dengue, um Covid, ela tem uma imunidade dela ali reduzida, a chance dela ter um processo inflamatório na área que tem o PMMA é enorme. Então, isso é muito preocupante para a gente, porque a nossa cliente, ela pode, infelizmente, morrer. Se a gente já tem etílico com um preenchedor com ácido hialurônico, né? Imagina com PMMA. Sim. Processo inflamatório. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Que precisa, mas... É pra você falar assim, ó. Vou falar de novo. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. E aí eu vou deixar no final, acho que sempre tem uma pergunta, né? E a pergunta que eu vou perguntar para vocês é o que vocês têm a dizer, profissional da estética que está iniciando, está inseguro. Falo por mim também, ainda estou iniciando na área, então a gente fica meio assim, o que a gente faz, o que fazer. O que vocês têm a dizer para esse profissional sobre a harmonização glútea? Primeiro, respeite seus limites. Saibam que a gente tem uma curva de aprendizado. Ninguém começou fazendo tudo. Se alguém falar para você que começou fazendo tudo no primeiro mês que começou a trabalhar, sai de perto dessa pessoa, que ela está mentindo ou ela é doida. Tem dois problemas aí. Corajosa, né? É doido. Corajoso, porque é imprudente ainda, porque é uma perigosa. Né? A gente trabalha com vida, independente do que a gente esteja fazendo, são vidas. E a gente tem esse processo de curva de aprendizado. Se você nunca aplicou um enzima, você não vai fazer bioestimulador de cara. Se você nunca fez um bioestimulador, você não vai trabalhar um fio, você não vai trabalhar um preenchedor. Então, tenha paciência com o seu processo. Todo mundo tem que passar por esse processo de crescimento e de ganho, de destreza na mão, de melhora, saber o produto que você está trabalhando. Hoje, a gente tem uma dificuldade dos profissionais quererem um protocolo e um produto pronto. Mas, às vezes, você pode fazer um negócio muito melhor. Porque você não olha a porcentagem, você não olha, você pega aquele protocolo pronto e você nem sabe qual é o produto que está ali dentro, ou qual é o ativo, qual é o fato que você está utilizando. Saiba olhar, saiba ler o que você está fazendo e respeite o seu processo de aprendizado. Vai indo que dá certo.
o que eu tenho para falar é estuda que a vida muda. Você, profissional da estética, tem que estudar. Você precisa colocar na sua cabeça que não é, eu vi no Instagram a aplicação de um produto, eu vou testar no meu cliente. Não, gente, você está cuidando e tratando pessoas, está cuidando com vidas. Você só vai injetar o que você tem certeza do que você está injetando. A certeza da técnica que você vai ter para fazer o tratamento. E outra observação muito importante, sabe? Hoje de manhã, coincidentemente com o tema, hoje de manhã eu recebi uma profissional, ela me mandou fotos de um produto que, segundo ela, pode ser usado em harmonização de glúteos para volumização. Ela me mandou a foto, eu falei assim, nossa, esse produto não tem Anvisa. Aí ela falou assim, mas não tem problema, tá todo mundo usando, é um produto bom. Aí eu falei para ela, não tem Anvisa. Ou seja, se você tiver alguma intercorrência, você não tem como dar nem suporte para sua cliente. Gente, ontem eu postei no Instagram um negócio muito sério. Eu postei a foto do meu registro no Conselho de Biomedicina. Hoje eu tenho 3 habilitações. Então, cliente que estiver me ouvindo aqui agora, antes de se propor em fazer um investimento financeiro em um tratamento de harmonização de glúteos, verifica se a profissional que vai te atender está ok no conselho, isso seria o mínimo. E aí, dá uma investigada com ela, com a profissional, pede para ver o produto que ela vai aplicar em você. Você não mostra o seu produto? Eu faço questão de abrir a caixinha do produto na frente da minha cliente. Isso nos traz credibilidade e traz para a nossa cliente ali a certeza de que nós estamos injetando um produto muito bom para a saúde dela e que vai dar tudo certo depois. Para finalizar, teve alguns episódios que a gente perguntou isso. Acho que foi o último que a gente perguntou isso. Eu acho muito interessante, principalmente para nós, assim, que estamos no início de carreira, e para vocês, que já são grandes referências, como eu falei. Temos 2 doutoras aqui. O que você diria, Juliana, para a Juliana que começou na estética? A Juliana de hoje falando para a Juliana que começou. Não desista. Oi, gente, é muito difícil, porque a gente fala assim que nós, da estética, nós somos apenas uma pessoa e uma seringuinha e um sonho. E um livro, né, para estudar. Eu falo assim, não desista. É difícil, mas tudo que é bom, tudo que vai ser prazeroso pra gente, nós temos que insistir, persistir, que nós vamos ter reconhecimento, vamos ter ali, com certeza, um retorno financeiro legal e seremos felizes na nossa carreira, com certeza. Doutora Elaine, o que a doutora Elaine de hoje falaria para a doutora Elaine lá, que resolveu fazer estética? Garota, sua vida vai virar do avesso. Total. Não para finais de semanas. Isso, né? Eu acho que a gente que migrou de carreira, eu pelo menos tive esse período de transição e de impacto até eu me situar mesmo. Então, até eu entender o que eu queria fazer e como eu queria fazer e ter um processo de adaptação e de mudança de carreira também, que é difícil, né? É uma quebra de paradigma muito grande, foi uma quebra de paradigma muito grande para mim. Entre sair da área que eu estava e enfrentar uma área nova. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Não consigo. Só dizer para ela que tu vai gostar do que você está fazendo. Assim, quero agradecer a participação de vocês, né? Obrigada, foi ótimo. Sempre bom estar aqui com todas. Quero o Instagram da doutora Juliana, para os nossos internautas sobre isso, o Instagram. O Instagram é DRA, de doutora, Juliana Boaventura, e repete um outro Azinho no final. Então, doutora Juliana Boaventura, repete um A no final. Pessoal, qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, podem mandar direct. Responderei a todos. Com muito prazer. Eu sou bastante acessível e contem comigo para seguir firme na estética. Doutora Elaine, seu arroba, Instagram. meu Instagram é Elane Maciel, repetindo o Lzinho.
Mas só tem 3, né? Não fácil de achar. Não tem erro. Não tem erro, não. Também pode perguntar, porque a gente vai tirar as dúvidas de você sempre. Tá? E elas tiram mesmo, tá, gente? Super excelente. Gostaria de agradecer mais um episódio. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o IDS Educacional, a Cebuild, a AGE, a GELAB. Gostaria de agradecer por mais um episódio, por proporcionar, né, pra gente esse episódio maravilhoso. Meu arroba, você me mexeu também, que eu não sou besta. Meu arroba é Laísa Percílio, normal, sem nada repetido. Seu, doutora? DRA.Fernanda.Aquino. Doutora Fernanda Aquino, muito obrigada a todos. Até o próximo episódio. Com todos vocês no próximo.